Meu vô Matias, nas tardes, saía para andar no mato. Já estava velho, mas desde sempre tinha o costume de percorrer aqueles caminhos e terrenos que ele chamava de suas terras. Mas não falava isso porque fossem dele de verdade, e sim porque desde pequeno o irmão mais velho tinha ensinado ele a explorar a área onde cresceu. Sempre ia sozinho, só com algum bicho como companhia. Teve uma época que foi com Tato, seu cachorro que morreu pouco antes, e em outras vezes com Pancho, um burro, que também já tinha morrido. Mesmo assim, ele nunca parou de ir, nem quando muita gente avisava que naquela área onde gostava de entrar tinha bruxas, fantasmas ou até o próprio diabo, coisas que ele nunca tinha visto. Era verdade que várias mulheres e moças do povoado subiam lá para fazer seus trabalhos de bruxaria, mas para ele não passavam de receitas inofensivas, tipo para conseguir um marido ou curar alguém da família. Ainda assim, algumas senhoras faziam aquilo com a intenção de causar mal e diziam que faziam qualquer serviço por uma quantia pequena de dinheiro. Eram essas que as pessoas ricas do povoado, políticos e até alguns bandidos que roubavam terras ou enganavam os moradores procuravam. Mas fora isso, meu vô, em 40 anos, nunca viu nada fora do normal, nada estranho ou fora desse mundo, então nunca teve medo de subir para o mato só com sua faca. Fazia isso mesmo depois dos 60 anos, quando já não era tão ágil. Mas nem sempre foi assim, porque houve uma vez que ele teve que enfrentar algo que claramente não era dessa região, e muito menos desse mundo. Foi em 1982. Meu vô, com 61 anos, andava como sempre pelo caminho que levava para o mato. Naquela época, estavam construindo a ampliação da rodovia estadual para a cidade. Gente de fora passava todo dia por ali, geralmente em carros indo para Veracruz, lugar famoso por ser cheio de bruxos e bruxas capazes de fazer trabalhos complicados e horripilantes, desde que você tivesse dinheiro. Dava para ver gente de aparência bem esquisita. São criminosos ou ladrões, dizia meu vô, e aquelas mulheres eram provavelmente bruxas, que, segundo ele, nem valia a pena olhar nos olhos. Toda essa gente, de certo modo, não incomodava meu vô. Mas teve só um, que causou medo numa noite da qual ele quase não saiu vivo. Naquela época, meu vô vinha encontrando com frequência um velho que para ele não parecia confiável. Era um homem careca, magro demais, com catarata nos olhos e que toda vez que via alguém se aproximando, pedia para ser levado direto pro mato. Meu vô, tentando ser educado, ofereceu-se para acompanhá-lo uma vez, mas o velho insistia para ser carregado nas costas. Meu vô negou na hora, sugerindo apenas caminhar junto, mas logo se arrependeu, porque enquanto andavam, o homem não parava de fazer comentários sobre bruxas e o diabo. Dizia que ali, exatamente no mato, as pessoas iam atrás de favores do inferno, mas que poucos conseguiam, porque, segundo ele, o diabo só aparecia para quem tinha uma alma valiosa. Meu vô voltou para casa irritado naquele dia. Gostava de aproveitar suas caminhadas sozinho no campo, mas naquela vez o velho estragou tudo. Depois disso, toda vez que o via no caminho, mudava de rota para evitar. Mas o homem não desistia. Sem saber como, ao sentir a presença do meu vô por perto, gritava para ele não fugir, que o acompanhasse para o mato, porque ali poderia provar que não estava mentindo. Fechava esses pedidos com uma risada sarcástica, como se soubesse que aquilo irritava meu vô. No dia em que tudo aconteceu, meu vô tinha saído cedo para sua caminhada no mato. Há semanas tinha machucado o tornozelo, então andava devagar, mas mesmo assim se recusava a deixar de ver o pôr do sol toda semana. Só que naquela noite meu vô não voltou. Sempre chegava por volta das 8 ou 9 da noite, mas dessa vez já eram 2 da manhã e nada dele. Às 4 da manhã, meu pai já estava desesperado, ninguém sabia onde ele podia estar. Esperou mais umas horas e quando amanheceu, decidiu subir para o mato. Foi assim que, por volta do meio-dia, meu pai finalmente voltou para casa. Ele estava completamente coberto de terra e terrivelmente cansado, porque sim, tinha encontrado o vô. Só que ele estava desacordado no meio de uma clareira no mato. Segundo meu pai, quando o encontrou, o vô estava descalço, com a mão agarrada na faca e o rosto todo queimado, as sobrancelhas e a barba totalmente chamuscadas e a pele vermelha como se tivesse colocado o rosto na frente de uma fogueira. Meu pai levou ele imediatamente para a casa da dona Xona, uma velha curandeira do povoado.
famosa pelas habilidades de curar a pele e preparar uns remédios caseiros. Tinha gente que dizia que ela era bruxa, mas na verdade isso não passava de boatos. Os dias foram passando e meu vô foi melhorando aos poucos. Só que algo tinha mudado nele. Ele não parecia mais o mesmo. Estava sério, irritado, até negativo. Algo que nunca combinou com ele, porque sempre foi paciente e muito gentil com todo mundo. Não que fosse o homem mais carinhoso do mundo, mas aquilo era o oposto completo. Parecia não querer falar com ninguém da família e só mandava todo mundo deixar ele em paz. Sempre que alguém tentava cuidar dele, ele ficava insuportável. Uma semana depois, já estava levantando da cama, dizendo que podia se virar sozinho. Sobre o que aconteceu naquela noite, ele simplesmente ficava calado, muito irritado, ou respondia, grosso, que não tinha sido nada e que era melhor parar de perguntar. Meu vô nunca foi um peso. Pelo contrário, ele sempre ajudava minha mãe e meu pai. Mas com essa atitude, a presença dele ficou praticamente insuportável. Foi assim que, aos poucos, meus pais pararam de perguntar coisas simples, tipo, pra onde você vai? Ou o que você quer que a gente traga do mercado? Como resultado disso, meu vô começou a insistir para sair de casa nas tardes, dizendo que ia retomar seus passeios no mato. Mas, por mais irritado que meu pai estivesse com ele, nunca deixava o vô voltar para o mato sozinho. Ele já era velho e o último que queriam era que algo parecido acontecesse de novo. Só que meu pai não podia vigiá-lo para sempre. Quase um mês depois daquela noite complicada do vô no mato, meu pai teve que ir à cidade buscar uma caminhonete que o patrão dele tinha comprado. Ia de ônibus e voltaria dirigindo pela estrada. Uma viagem que levaria não só o dia inteiro, mas boa parte da madrugada. Por isso, ele pediu para todos nós em casa garantirmos que o vô não escapasse. A gente conhecia ele muito bem e sabia que aproveitaria a ausência do meu pai para fugir escondido para o mato. Foi assim que minha mãe e eu combinamos de não tirar os olhos dele. Achávamos que, se impedíssemos ele de sair antes do anoitecer, talvez ele desistisse. Acreditávamos que tudo o que ele queria era ver o pôr do sol. Então, se não saísse a tempo, simplesmente não ia. Mas estávamos enganados. Naquele dia, em particular, o vô parecia estranhamente tranquilo, sem vontade de sair de casa. Ele estava sentado na cadeira na frente da porta, tomando goles de uma garrafa de vinho, algo bem incomum para ele, já que quase nunca bebia. Mas naquela tarde ele ficou lá sentado, dando pequenos goles na garrafa, até que depois de umas 3 horas, ela acabou. Quando escureceu de vez, perdemos ele de vista por um tempo. Achamos que ele tinha dormido na cadeira e por isso não o incomodamos. Por volta das 9 da noite, decidi dar uma olhada para ver se conseguia convencê-lo a entrar. Só que ele não estava mais lá. A cadeira estava vazia. Olhei em todas as direções e não o vi por perto. Pensei que talvez tivesse ido ao banheiro, mas não era isso. Foi então que algo me fez desconfiar. De repente, percebi que tudo aquilo podia ter sido planejado por ele. Não só por intuição, mas porque notei que a faca não estava mais pendurada no gancho onde ele sempre a deixava, encaixada perfeitamente no cinto. E aquela garrafa, era muito estranho ele ter terminado tão rápido. Foi por isso que cheguei perto para sentir o cheiro. E claro, aquela garrafa nunca teve vinho, só tinha água dentro. Era óbvio que meu vô só estava criando uma distração. O vô era astuto, e a gente sabia que quando ele se fixava em algo, sempre conseguia o que queria. Foi por isso que eu imediatamente avisei minha mãe que ia atrás dele, porque ele tinha nos enganado a tarde toda com aquela garrafa. Saí de casa muito irritado, achando que ele estava fazendo isso só para contrariar por teimosia ou porque simplesmente não gostava de ser controlado. Foi por isso que entrei no mato completamente furioso, frustrado, cheio de raiva. Não sabia o que ia fazer, mas quando o encontrasse, tinha certeza de que não ia me calar. Mas não foi o que aconteceu. Algo rapidamente fez eu deixar minha raiva de lado, porque ao chegar no mato, vi uma espécie de fogueira no meio das árvores. Algo completamente estranho, porque ninguém costumava subir naquela parte do mato além do meu vô. E ele definitivamente
Não era alguém que gostasse de ficar sentado em frente ao fogo. Foi então que fui direto até lá, e qual não foi minha surpresa ao perceber que aquilo não era uma simples fogueira. Era uma área do mato sem vegetação, coberta por terra completamente preta, de onde saíam chamas por todos os lados, como se houvesse algo ardendo debaixo do solo. Mas não era um incêndio normal, porque ali as chamas queimavam sobre a terra seca, sem árvores, arbustos ou galhos por perto. Era um cenário inexplicável, estranho e completamente irreal. Cheguei a pensar que minha mente estava me pregando uma peça, ou que eu estava alucinando. Por isso, abaixei para tocar aquela terra preta no chão e percebi que ela estava completamente fria, como se o clima fosse o oposto do que parecia à superfície. Aquilo era cada vez mais estranho, completamente inconcebível. Quando tentei me afastar, foi então que ouvi um grito do meu vô à distância. Um grito cheio de cansaço, desgaste, completamente desanimado, fruto de um esforço quase sobrenatural do velho. Naquele momento, sem pensar em mais nada, comecei a correr, indo exatamente na direção de onde tinha vindo aquele som. E foi então que o vi. Era meu vô descalço, de joelhos no chão, com o rosto novamente todo queimado, completamente vermelho, enquanto mal conseguia manter o equilíbrio com um pouco de força. Imediatamente me abaixei para carregá-lo e foi então que algo ao nosso lado começou a soltar um cheiro forte de enxofre. Com medo, olhei por cima do ombro e juro que o que vi era apenas uma silhueta, mas eu tinha certeza de que era algo fora deste mundo, algo irreal, algo que não poderia ser descrito de outra forma senão como uma presença do diabo. Era uma silhueta com chifres que ofegava e produzia respirações grossas e flemáticas na garganta, enquanto seu corpo lentamente afundava na areia. Ele nos encarava fixamente com aqueles olhos brilhando em vermelho vivo, nos observando bem. Nos momentos em que eu, desesperado, tentava ajudar meu vô a se levantar, eu esperava o pior, mas felizmente não houve mais nada. Pouco a pouco, as chamas no chão se apagaram e a terra preta sob nossos pés começou a emanar um frio intenso. A silhueta havia se afundado e junto com ela, todo aquele inferno desapareceu. Depois disso, rapidamente coloquei minha jaqueta no vô e comecei a carregá-lo para fora dali. Em poucos minutos, chegamos a um dos carvalhos que cercavam o terreno. E ali, bastante fraco, meu vô levantou o rosto e me olhou nos olhos. Não sei como, mas ele simplesmente sorriu. Algo que ele só fazia com meus irmãos pequenos ou comigo, mas só quando eu era criança. Meu vô não estava bem, então eu disse que ele precisava aguentar até chegarmos à clínica do povoado. No entanto, ele negou com a cabeça, me segurou firmemente pelo braço com suas mãos calejadas e disse que não o levasse para lá. Na hora, achei que ele estava delirando. Respondi que não se preocupasse, que ia levá-lo para um bom médico, mas ele continuava balançando a cabeça, apertando meu braço com muita força. Foi aí que percebi que ele ainda não tinha largado sua faca, estava agarrado nela com firmeza. Foi então que ele começou a falar. Contou tudo. Disse que tinha voltado para o mato porque aquele homem velho com catarata nos olhos, aquele que ele vinha encontrando todos os dias em que tentava subir para o monte, na verdade era o próprio diabo. O objetivo dele era convencer meu vô a carregá-lo nas costas até o mato, porque, segundo o diabo, se ele o ajudasse a subir, então o deixaria viver até os... Só que meu vô nunca aceitou. Não porque não quisesse viver mais do que lhe cabia, mas porque aquele velho nunca lhe agradou. Foi assim que, dando uma volta um dia, meu vô subiu o mato sozinho, viu o pôr do sol como sempre fazia, e justo quando se preparava para voltar para casa, foi que o viu chegar. O homem vinha montado nas costas de um jovem, que ele tinha convencido a carregá-lo até o monte. Ali, aquele homem desceu das costas do jovem e começou a rir, tossindo como um cachorro doente. Então tudo começou a mudar. O chão ao redor secou subitamente e tudo começou a se transformar em terra fria sob seus pés, fazendo com que o jovem começasse a afundar no solo, sem mais nem menos. Meu vô imediatamente correu para ajudá-lo. Se abaixou
e começou a puxá-lo pelas mãos, usando todas as suas forças até que, sem saber como, conseguiu tirá-lo dali. O jovem, assim que se viu livre, simplesmente saiu correndo, e meu vô, quando tentou se afastar, foi interrompido pelo velho de cataratas nos olhos que o chamou pelo nome. "Para onde vai, Matias?" Meu vô, ao virar para encará-lo, viu claramente como seu aspecto começou a mudar. Suas costas encurvadas começaram a se endireitar. Da testa dele surgiram chifres e seu rosto se transformou, apagando aquelas rugas até finalmente revelar sua verdadeira forma. Um ser com patas de bode e torso humano. Foi então que o demônio o ameaçou. A terra debaixo dos pés do meu vô começou a ficar mole, tentando sugá-lo para baixo. Mas meu vô lutou, resistiu o máximo que pôde e começou a caminhar, evitando ser tragado pelo chão. Tentou se afastar, mas era quase impossível. Seu corpo era puxado para o solo, tornando incrivelmente difícil até mesmo se manter de pé. Em certo ponto, ele caiu de joelhos. Foi ali que meu vô disse que o diabo se aproximou e, sem dizer uma palavra, colocou pensamentos na mente dele. Entre eles, ele entendeu que por ter salvado a alma daquele jovem, agora deveria pagar com a alma de alguém de sua família, de seu próprio sangue, assim que encontrasse uma maneira de atrair alguém até aquele lugar. Mas meu vô não se dobrou. Pelo contrário, sem saber como, ele levantou seu facão e golpeou uma das patas do demônio. Incrivelmente, feriu o ser, provocando gritos agoniados como os de um porco ferido. Isso fez com que o demônio começasse a afundar e as chamas ao redor dele desaparecessem. Meu vô diz que não lembra de mais nada depois disso, até acordar na casa da dona Shona, que já estava tratando de suas feridas. Ali, ele contou tudo à velha curandeira. Ela disse que ele tinha tido muita sorte, pois sim, aquele que enfrentou era exatamente o diabo. Ele costumava andar pelos matos, enganando as pessoas, fazendo promessas e aproveitando-se de sua ganância e ambição para levá-las a um lugar onde pudesse roubar suas almas. Mas meu vô o enfrentou, não apenas impedindo seu objetivo, como também atacando-o com o facão, que não era apenas sua ferramenta de trabalho desde jovem, mas também um pedaço de metal abençoado. Isso aconteceu porque toda vez que meu vô ia ao padre Benício, um padre que após anos de convivência tinha se tornado um bom amigo, ele recebia sua bênção para que nada de ruim acontecesse durante suas caminhadas. Meu vô teve sorte, mas dona Shona avisou que ele precisava estar preparado. Ou se entregaria ao diabo no mato, ou se conformaria com o fato de que algum dia o demônio levaria alguém de sua família. Era por isso que meu vô tinha decidido enfrentá-lo novamente, levando consigo o facão, na esperança de, com um golpe de sorte, cortar completamente uma das patas do demônio e deixar claro que se ele ousasse mexer com qualquer um de sua linhagem, fosse ele próprio ou qualquer um de nós, voltaríamos para enfrentá-lo. Esse foi o momento em que eu cheguei. Não reparei nas patas do ser porque ele já estava terminando de afundar, mas se meu vô afirmava, eu acreditava sem questionar. Não só porque confiava nele, mas porque eu mesmo tinha visto tudo com meus próprios olhos. Moribundo, meu vô não sabia se o diabo ainda faria mal a ele, mas me fez prometer uma coisa: se ele não sobrevivesse, eu deveria contar a todos da família o quanto aquele facão era importante para nós. Foi ali que meu vô perdeu os sentidos e imediatamente o levei de volta para casa da dona Shona. Não sei porquê, mas depois de tudo o que vivemos e presenciamos naquele lugar, parecia a melhor opção para que ele fosse cuidado. Felizmente, alguns dias depois, meu vô se recuperou e contou tudo pessoalmente ao meu pai. Se não fosse pelo fato de eu mesmo ter visto e confirmado a versão do vô, talvez meu pai o considerasse louco. Aquele demônio nunca mais apareceu no nosso caminho. Mas, se tem algo de que estamos certos, é que ele voltará um dia por um de nós. E quando esse dia chegar, precisaremos estar conscientes de que sempre que formos ao mato, jamais devemos nos deixar enganar. Pelo contrário, sempre devemos ir acompanhados.